Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Nós vamos responder perguntas aqui de solteiros hoje, pois esta semana é uma semana especial. É a semana da última hora dos solteiros de 2024, exatamente. Nesta quinta-feira, como acontece apenas uma quinta-feira por mês, e desta vez será a última do ano, será a última hora dos solteiros, com o tema Onde está o meu amor? Você já se fez essa pergunta? Nós vamos responder aqui perguntas de solteiros hoje. Fique sintonizado, mas primeiro vamos a um trecho da nossa palestra recentemente aqui, e você pode acompanhar sempre na íntegra a palestra pelo univervideo.com. Mas vamos ao trecho e a gente já volta para responder a pergunta. Veja só o que diz o texto sagrado sobre a história de Naamã. Diz lá que Naamã era capitão do exército do rei da Síria e era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Naamã era esse herói, mas carregava a lepra. A lepra, você sabe, uma doença que vai criando feridas no corpo inteiro, dos pés à cabeça. Partes do corpo da pessoa vão caindo, pedaços das extremidades vão caindo. Um homem que era um soldado, que era um herói, que venceu inimigos, que venceu guerras, mas não conseguia agora vencer a guerra pessoal. O inimigo estava no corpo dele, a sua lepra. Então, você imagina o que isso fez com este homem, a humilhação que ele passou, como isso afetou todas as áreas da sua vida, porque os leprosos não podiam ficar perto de ninguém. Ele era um homem casado, imagina o que isso fez com o seu casamento, o que isso fez com o seu futuro. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, ou seja, Naamã era casado. E disse esta, a serva, a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, veja que Naamã, ele carregava essa vergonha, ele carregava essa ironia. O nome Naamã, o significado do nome Naamã era bonito. Naamã significava bonito, lindo. E ironicamente, quando as pessoas olhavam para ele, viam a feiura da lepra. Agora, a esposa de Naamã, como é que Deus operou o milagre? É aí que você tem que prestar atenção, porque você espera às vezes um milagre como uma coisa assim de outro mundo, que vai acontecer com fogos de artifício, com luz, com fumaça e efeitos especiais. E os milagres de Deus, eles acontecem de formas muito simples. Deus usa situações muito simples, como foi no caso de Naamã. A serva, a menina que ele levou para trabalhar na casa dele, para servir a esposa dele, que era de Israel, a serva de Israel, quando tomou conhecimento da lepra do seu senhor, ela teve coragem de falar. Ela falou, ela anunciou o que ela sabia. Olha, se o meu senhor fosse diante do profeta que há lá em Israel, em Samaria, com certeza ele ficaria curado. Ela jogou uma palavra de uma serva, uma escrava, que poderia dizer, não tem crédito. Afinal, Israel era inimigo da Síria. Vai que aquela serva estava dando uma de espiã, estava armando para o seu senhor ir lá para Israel e sofreu uma emboscada. Podia ser muitas coisas, menos a verdade, menos
o início de um milagre. Mas a esposa de Naamã creu. Ela amava o seu marido. A gente sabe que ela amava o seu marido por quê? Porque ela creu na serva e passou a fé, passou a informação para o marido, para Naamã. Ela queria ver o seu marido livre daquela dor. Você pode imaginar, a esposa não podia chegar perto do marido, não podia, intimidade esquece, não tinha mais intimidade. O que ela podia fazer? Com os recursos que eles tinham, talvez trocar as ataduras, trocar os panos que tentavam aliviar a dor de Naamã. Ela não podia fazer muita coisa, mas ela queria ajudar. Então, quando ela ouviu da serva, olha, tem jeito, tem um profeta lá em Israel, ela creu na palavra da serva e passou a fé para Naamã. Falou com Naamã, Naamã, a serva disse isso. E ela passou de tal forma que Naamã creu. Se você não crê, como é que você vai mudar a sua história? Primeiro você tem que crer, você tem que ser o primeiro. Você tem que ser a primeira pessoa contra tudo e todos, porque a situação da lepra não tinha cura. Por isso que a mulher de Naamã, ela usou da fé sem conhecer Deus. Ela não conhecia Deus, ela ouviu falar, mas ela creu. Foi humilde e creu. E essa fé, essa fagulha de fé, essa faíscazinha de fé é o que é necessário para começar o milagre na mudança na tua vida. Deus está tentando mostrar que o seu problema maior não é o teu casamento, não é que você não conhece uma pessoa ainda, não realizou o seu sonho de ser feliz no amor. Seu problema não é esse, seu problema é outro, maior do que esse. Qual era o problema maior de Naamã? Quando ele chegou em Israel, foi lá para o rei ficou achando que ele estava querendo arrumar problema, então o profeta mandou chamá-lo. E quando ele chegou na casa do profeta, o profeta não saiu para vê-lo. Eliseu não saiu de casa, mas mandou o servo dar o recado para Naamã e falar para ele, ó, diga para ele se ele quiser ficar curado, se ele quiser ficar curado, vá se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então o homem ficou, imagina um homem furioso. Já estava com a lepra, já tinha viajado centenas de quilômetros. O rei não pôde ajudar. Ai, não é possível, que homem de Deus é esse? Perdi meu tempo. Cadê esse profeta? Tal, ficou irado, deu meia volta e saiu bufando de volta para Síria, ainda leproso. Aí Deus usa um outro servo. Veja, Naamã tinha ido a 2 reis, o rei da Síria, o rei de Israel. Nenhum dos dois pôde fazer nada por ele. Mas na casa dele tinha uma serva, e na comitiva dele, quando ele veio ver o profeta, um servo. Quer dizer, ele buscou reis, os reis não ajudaram, mas os servos tiveram a palavra certa. Porque o segundo servo na comitiva falou para ele assim, meu senhor, se fosse difícil que o profeta tivesse mandado, o senhor não faria. Faz algo, é simples. Se ele mandou tomar banho, toma banho. É simples, não custa nada. Mas esse rio é sujo, é barrento. Lá no meu país tem rio mais limpo, mais bonito. Né? Custava a aparência dele, né? Custava a humilhação. Ele ia ter que se humilhar, né? Assim, Deus poderia ter curado ele de outra forma, mas ele teve que passar a vergonha, a humilhação. Sabe? Às vezes você passa por situações que você não entende, mas Deus está querendo que você tire uma capa. Você está com uma capa. Então Deus teve que fazer Naamã se despir na frente de toda a caravana que ele levou lá, porque ele estava cheio de gente lá naquela caravana, para mostrar o quão grande ele era. Ele teve que se despir na frente daquelas pessoas. Mostrar as feridas, mostrar a lepra. E aí todo mundo viu o corpo dele lotado de lepra, porque aquela ali era a realidade dele.
Porque toda essa pompa, né? A caravana, o título dele, o herói, tudo isso aí não adiantava nada por causa da lepra. Não adiantava nada. Você está entendendo como Deus trabalha? É realmente para tirar a pessoa do salto, é realmente para a pessoa entender o principal problema dela. O principal problema de Naamã, quando ele veio a descobrir, não foi a lepra, porque a lepra era um grande problema, mas quando ele saiu do Rio Jordão, não só o seu corpo estava limpo, depois dos 7 mergulhos, mas o seu coração estava quebrantado. Ele se tornou um outro homem. E eu fico imaginando como foi, que mudança de vida de Naamã antes e depois do Rio Jordão. Como ele saiu de lá da Síria, leproso, com a mulher lá, esperando, será que isso vai dar certo, tal. A serva apreensiva. Meu Deus, ele acreditou. Ele foi mesmo. Imagine, ela ia perder a cabeça se ele voltasse leproso, né? Ele saiu de lá. Aquela jornada de saída da Síria, meses ele deve ter levado nesse percurso todo. E ele então passou pelo rei de Israel, decepção, foi para o profeta, aconteceu tudo aquilo, desceu no Jordão, aí aconteceu o milagre do lado de fora, no corpo, o maior milagre do lado de dentro, se tornou um novo homem, conheceu o Deus de Israel. Quando ele voltou para a Síria, eu fico só imaginando, Cristiane, eu fico só imaginando o reencontro de Naamã com a esposa. É porque, assim, uma pessoa que normalmente, assim, não acontece, mas vamos dizer que se fosse curada, ela ia ficar marcada, mas ele ficou limpo, né? A Bíblia fala que ele ficou limpo. A pele dele ficou como de menino, diz. Eu fico imaginando... Ficou até mais jovem, né? Ele voltando e a esposa vendo ele. Como foi aquele abraço, que eles não se abraçavam, não podiam abraçar. Há quanto tempo eles não se abraçavam? E ele contando para ela, meu amor, o que aconteceu de melhor não foi nem isso, essa cura aqui, eu conheci o Deus de Israel. A partir de hoje a gente vai servir o Deus de Israel. Que mudança de vida. E agora imagine a condição daquela serva dentro da casa deles. O quão grato Naamã e a esposa, gratos eles ficaram com aquela serva. Quer dizer, Deus muda quando há essa entrega. E é isso que Deus quer fazer com você. Todos querem ter alguém, casar, ser feliz, mas não tomam uma atitude. Não dão o primeiro passo para que isso aconteça. Ficam simplesmente esperando cair do céu e aguardam querendo que um milagre surja do nada. Mas não é bem assim que funciona. Para ser feliz, você precisa tomar uma atitude. E a Hora dos Solteiros é a grande chance para isso. Um evento especial para quem participa das palestras da Terapia do Amor e deseja colocar tudo o que aprendeu em prática. Deixa eu explicar essa tristeza que você sofreu. A culpa foi do coração. O sentimento que deixou difícil seu viver. Era a bandida da paixão. Aqueles erros que você cometeu. Foi a desesperada da ansiedade. Participe nesta quinta às 18 horas, a Hora dos Solteiros, na esplanada do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Muito prazer, meu nome é amor. Como nós falávamos há pouco, esta semana será a semana da última Hora dos Solteiros do ano. Nós teremos aqui, antes da palestra nesta quinta-feira, a palestra, como sempre, acontece às 20 horas. Às 18 horas, na esplanada do templo, nós teremos a Hora dos Solteiros. É aquele momento descontraído para todos os solteiros inteligentes que têm aprendido o amor inteligente na Escola do Amor e também nas palestras da Terapia do Amor, para eles aprenderem como quebrar aquele gelo, como conhecer pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma intenção. E hoje eu vou responder aqui perguntas de solteiros. Vamos ver se dá para responder mais que uma, mas vamos à primeira pergunta aqui desta aluna. Vou fazer 4 anos que estou viúva. Me sinto muito sozinha
e às vezes penso em me casar novamente. Mas tenho medo, porque parece que vou trair meu esposo. Ele, antes de falecer, me falou para não me casar novamente. Egoísta, né? O seu falecido. Egoísta. Eu entendo. Eu também não gostaria que a Cristiane casasse de novo, não. Um lado meu. O meu lado egoísta não gostaria, se eu fosse primeiro que ela. Mas um outro lado meu, que a ama, né? Quero o melhor para ela. Se ela sentisse muito a falta de ter alguém, de ter uma companhia, eu já fui mesmo. Então, eu quero o melhor para ela. Né? Mas eu entendo seu marido, seu falecido. Então ela diz: sinto falta de alguém para fazer a obra de Deus comigo. Eu não sei se eu vou conseguir amar alguém novamente. Tenho 52 anos. Sou cantora. Depois que ele faleceu, eu enfraqueci bastante e parei de gravar. Ele era muito ciumento e eu sofri muito. Podem me orientar o que fazer, por favor? Ora, aluna, preste atenção. A palavra de Deus, já que você é da fé, não é? Vou orientá-la segundo a palavra que você procura viver. A palavra de Deus orienta, segundo a fé, que o viúvo ou a viúva pode casar novamente. E o casamento é uma das melhores coisas que podem acontecer ao ser humano, obviamente o bom casamento. Infelizmente, você disse que não teve um bom casamento com o seu falecido. E quem sabe você vai ter um agora, não é? Então nada impede você de casar de novo. Isso vai ser traição para o seu falecido marido? De forma nenhuma, porque a morte os separou. Acabou. Esse casamento acabou. É claro que você não é obrigada. Há muitas pessoas que, depois de viúvas, elas realmente não querem casar com ninguém, querem permanecer sozinhas. Muitas dizem isso, porém, no início, né? No primeiro ano de luto, 2 anos, 3 anos. Mas, passando um tempo, especialmente quando a pessoa é bem jovem, ela vai sentindo a dor da solidão. A solidão não é fácil, ela castiga. Então, não há traição quando você casa novamente após a viuvez. E você pode estar tranquila também que você não vai pagar nenhum preço por isso, caso você reencontre o seu marido lá no céu, né? Até porque Jesus disse que no céu não se casa mais, não se dá em casamento. Então, você está liberada depois da morte também, como ele também está liberado. Tá bom? Então, fique livre disso. O que você precisa fazer é se curar de qualquer trauma que ficou aí, lá de trás, do passado, e você saber como escolher alguém da forma correta para você não sofrer neste novo casamento. Eu sugiro que você leia nosso livro Namoro Blindado, pois nós não esquecemos dos viúvos nem dos divorciados no nosso livro Namoro Blindado. Nós lembramos de vocês e há um capítulo especialmente, totalmente dedicado aos viúvos e divorciados no livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Então, eu recomendo que você leia Namoro Blindado antes de você se envolver com qualquer pessoa. Vamos à próxima pergunta. Estou conhecendo um homem de Deus que também é pastor, mas que recentemente passou por um tratamento interno para dependência química em uma base missionária na qual nos conhecemos. Começamos a nos aproximar apenas 2 meses atrás. Apesar de que tenho crescido muito espiritualmente, neste tempo estamos buscando, com jejum e oração, um próximo passo, se for de Deus e de acordo com seu propósito. Ele tem mais convicção do que eu que nosso relacionamento dará certo e que ficaremos juntos para sempre. E me passa muita segurança em relação às suas intenções comigo. No entanto, estou muito receosa, pois estava sozinha há muitos anos após o fim de um relacionamento abusivo e já há 7 anos não abria meu coração para ninguém. Apenas um milagre poderia abrir meu coração. Sinto que Deus abriu meu coração para amá-lo, pois parece um milagre eu gostar dele.
eu sinto muita segurança nas coisas que ele me diz e ele tem intenções de se relacionar para casar. O desafio é saber a vontade de Deus para com as nossas vidas. Deus me mostrou que nosso relacionamento seria aprovado e já está sendo. Bom, vamos lá. Eu vejo aqui, aluna, como costuma acontecer com muitas pessoas na igreja, que você espiritualiza muito a coisa, né? Eu sei que todos que verdadeiramente servem a Deus querem fazer a vontade de Deus. Mas esquecem que na questão de relacionamentos, primeiro nós sabemos que é a vontade de Deus que a gente case. Senão ele não teria criado o homem e a mulher, não teria dito que não é bom que o homem viva só, etc, etc. Família é algo divino, é algo de Deus. Porém, Deus não tem agência de relacionamentos. Deus não sai por aí escolhendo pessoas para nós, né? Ou uma pessoa para nós. O que ele nos dá é inteligência e a palavra dele. Por exemplo, ele diz na sua palavra aos cristãos para não se unir em julgo desigual com os incrédulos. Então, não faz sentido uma pessoa que é da fé se unir a uma pessoa que não é da fé. O que chama atenção no seu caso, que apesar de ele ser pastor e supostamente ser da fé, né? Acredito que seja da fé, mas há 2 meses ele estava em uma clínica tratando a dependência química. Então, é difícil conciliar essas duas coisas. Um pastor dependente químico. Não sei. Né? Eu sei que não quero criticá-lo, não o conheço, mas essas duas coisas não podem andar juntas. O pastor, ele é suposto a cuidar de ovelhas, mas se ele está na dependência química, ele não consegue cuidar nem dele mesmo. O dependente químico não consegue cuidar dele mesmo. Como que ele vai cuidar de outra pessoa? Que dirá uma igreja. E isso inclui também uma esposa. Nenhum viciado consegue cuidar de outra pessoa porque o vício sempre vem primeiro na vida do viciado. Então ele passa para você muita segurança nas palavras. Mas como todo solteiro, você não pode, quando está avaliando alguém para namoro, ficar considerando o que a pessoa diz. Só o que a pessoa diz, ele me fala as coisas certas, a palavra dele é muito agradável, ele conversa muito bem, etc. Não vá pelo que a pessoa diz. O que a pessoa tem demonstrado? Você não vai casar com o que ele diz. Você vai casar com quem ele é e o que ele faz. E é muito recente isso. Você disse que ele parece estar mais certo do que você. Então, pelo menos por agora, não é para você seguir. O máximo que você pode fazer, se você quiser dar tempo ao tempo aqui, é você continuar numa amizade, não namoro, amizade, e observar o andamento dele, como é que ele vai se comportar daqui para frente, ele saindo desse tratamento da dependência química, como é que ele vai realmente lidar com o seu vício, né? O seu antigo vício. Ele vai conseguir permanecer limpo? Ele vai ter recaídas? E como é que você vai julgar esta questão de ele ser pastor e dependente químico, até recentemente? Alguma coisa está errada nessa combinação, nessa fórmula. Então, não espiritualize isso mais do que você deveria. O que eu quero dizer com isso é, não fique jogando para Deus, se for a vontade de Deus. Não. Vontade de Deus é clara, a gente deve encontrar uma pessoa para casar. Nós é que encontramos, nós é que buscamos, sob a orientação, a direção dele. Mas a decisão é nossa, a escolha é nossa. Então, você tem que escolher com inteligência. Não é inteligente você se casar com uma pessoa que até 2 meses atrás estava numa clínica internado para dependência química e ao mesmo tempo se confessando pastor. Há um conflito aí, as duas coisas não podem andar juntas. Quem não cuida de si mesmo, quem não consegue cuidar de si mesmo, não consegue cuidar de outra pessoa. Então isso vale para você e para todas as pessoas. Você está envolvido com uma pessoa que é dependente química ou não só drogas, não, seja alcoolismo, seja vício em jogo, seja pornografia, qualquer vício. Aquela pessoa não tem condições de cuidar de ninguém, porque ela não está em condições para cuidar nem dela mesma. Ela precisa de ajuda, libertação, ter um verdadeiro encontro com Deus, e aí sim ela poderá considerar um relacionamento. A gente estava falando sobre a última hora dos solteiros de 2024, né, Cristiane? Porque
É bom assim, né? Não é bom? É muito bom. Andar assim juntos. É muito bom ter alguém com você. E não é só a gente, né? Você vai ver aqui, por exemplo, você vê aqui, normalmente, olha só o detalhe, quem tá junto tá assim, abraçadinho no frio. Quem tá sozinho tá assim, com a mão no bolso, olha só. A pessoa não tem ninguém, ela bota a mão no bolso ou na frente. Mas ela tem alguém, então, você vê, os casais, eles estão juntinhos, né? Aqui, mais um casal aqui, Juliana, né? Os casais, aqui, casal aqui, juntinho aqui. Mais um casal. Vocês são de onde? Menino Matarazzo. Menino Matarazzo. Então, a hora dos solteiros, a última do ano, vai ser para quebrar a solidão. Fala aí. É a última oportunidade que você vai estar se dando, né, esse ano, porque talvez esse ano inteiro, você ficou aí esperando, sabe? Deus vai mandar, Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus. E Deus está esperando, ela vai fazer alguma coisa, ela vai usar a fé dela, ela vai para o altar, ela vai tomar atitude, né? Então, é a última oportunidade que você, mulher solteira, homem solteiro, tem esse ano para encontrar. E se você chegar ali e encontrar, né? Imagina, Renato, se eu não tivesse olhado para você, né? Se colocado se eu não tivesse crido, no lugar certo, na hora certa. Né? Se você não tivesse crido, né? Se você não tivesse tomado uma atitude. Alguém disse, e é verdade, quem não é visto não é lembrado. E você solteiro, se você quiser encontrar, você tem que procurar. Deus fala que a gente tem que achar. Então achar é um verbo, é uma ação. Ou ser achado, né? Que às vezes você vai ser achado, mas se vai ser achado, você tem que facilitar, né? Você não pode ficar escondido, né? Eu diria que os homens precisam procurar e as mulheres precisam ser achadas. Às vezes quebra a regra, às vezes inverte. Mas ela tem que se colocar na situação para ser achada, sabe? Eu fiz facilitar. Isso. Eu fiz isso, eu fiz. Então, olha, a hora dos solteiros, a última do ano, onde está o meu amor? Nesta quinta-feira, agora, às 18 horas, aqui na esplanada do Templo de Salomão. Não perca. Bom, alunos, é tudo por hoje, mas nesta quinta-feira tem a última hora dos solteiros do ano, aqui na esplanada do Templo de Salomão, na Terapia do Amor. Venha participar, Cristiane e eu estaremos com vocês aqui no Templo de Salomão, nesta quinta, às 18 horas na esplanada do Templo e às 20 horas a nossa palestra. Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Até lá, alunos. Tchau, tchau. Inscreva-se aqui no canal para ser avisado de novos vídeos. E tem aí um sininho que você tem que ativar para que nunca você perca uma notificação. E se o vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Obrigada.